Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. E que desde já o Espírito Santo venha abrir nossa mente e nosso coração para o estudo da Palavra de Deus nesse momento. Meus amigos, no vídeo anterior mostrei para vocês uma curiosidade da Bíblia, aonde surgiu as linguagens, de onde. E lá a gente viu que foi um povo que se uniu com o propósito de construir uma torre. E ali Deus viu a ganância, o orgulho surgir no coração do ser humano, e ele decidiu confundir as línguas. E daí foi então onde surgiu os idiomas. Vários idiomas, como eu mostrei lá, houve um levantamento que há mais de 7.000 línguas no mundo. E então, partindo desse ponto, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje por que existe o dom de língua, por que Deus derramou o Espírito Santo e fez com que pessoas falassem novas línguas. Mas baseado no estudo passado, a gente já dá para entender de onde, qual é o propósito, na verdade, de Deus ter dado o dom de língua. E um texto que é bem esclarecedor, ele se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 em diante, e eu vou compartilhar algum com vocês. Desde já gostaria de adiantar para vocês, para que não fique prolongado o estudo. Ali disse que havia uma festa de Pentecostes, uma festa bastante conhecida, e uma festa onde vinha bastante pessoas de outras cidades ali participar dessa festa, não somente de cidades, mas de outros países, outras linguagens diferentes. E ali se cumpriu-se uma promessa que foi deixada pelo Senhor Jesus, que os apóstolos e os discípulos receberiam o Espírito Santo. E eles estavam numa casa reunida há mais de 10 dias, em jejum e oração. E disse que veio um vento do céu, um vento impetuoso, e bateu nos 4 cantos da casa. E ali foram vistas repartidas como de fogo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. E eu gostaria de começar a leitura com vocês a partir do versículo 5, que diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir uma voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e todos se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer? O que eles querem dizer com isto? E outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, meus amigos, esse texto aqui de Atos mostra qual foi o propósito de Deus ter dado o dom de língua. Deus usou aquela festa ali de Pentecostes, aonde vinha várias pessoas de outras nações, de outros países, e quando os discípulos ali, os apóstolos, foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar das grandezas de Deus, falar que o Messias veio, que o Messias morreu, mas que ressuscitou e que ele voltaria. E ali eles falavam nas línguas de cada um. Havia ali, como a palavra diz aqui, eramedos, partas, elamitas, naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia. Esse tipo de pessoas cada um falava uma língua diferente. E então, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, passaram cada um a falar
na linguagem deles. E aqueles outros que estavam ali também, mas que não receberam o batismo com o Espírito Santo, começaram a zombar, dizendo que estavam embriagados. Mas mais para frente do livro de Atos, a gente vê um discurso de Pedro, que foi, ainda no capítulo 2, versículo 14 em diante, a gente vê que foi uma profecia. Pedro disse que foi uma profecia que estava para se cumprir, se cumpriu naquele dia. E muitas pessoas ali ouviram falar da grandeza de Deus. E o mais interessante é que cada um ouvia falar na sua própria língua materna, na sua língua de origem, a sua linguagem de cada país que ali estavam naquela festa. Então, meus amigos, este foi o verdadeiro propósito do dom de língua, falar sobre as grandezas de Deus. Portanto, o dom de língua é um dom de idiomas, um dom compreendível. E ali, nesse texto, a gente pode ver que cada um ouviu falar na sua própria língua materna. E só quem ficou confundido foi aqueles que não receberam o batismo com o Espírito Santo e começaram a zombar. Espero, meus amigos, que vocês tenham gostado do estudo de hoje sobre o dom de língua, qual foi o propósito desse dom de língua, mas eu creio que o Espírito Santo irá tocar na sua mente e no seu coração para você dar uma estudada mais aprofundada sobre esse tema. E que fiquem à vontade para deixar nos comentários as suas respostas e também as suas dúvidas. E que desde já o Espírito Santo e que o Senhor Jesus abençoe a cada um. E que você não se esqueça, Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.